No coração do reino de Adonai, onde o sol se escondia há séculos atrás de uma névoa impenetrável, a escuridão se tornava um monstro faminto. A lenda contava que um gigante, nascido das trevas, assolava a terra, devorando a esperança e o brilho das estrelas. A cada noite, o terror se espalhava, e a cada amanhecer, o medo se tornava mais profundo. A memória do sol era apenas um conto de fadas, um sussurro distante que ecoava nos corações dos mais velhos. Davi, um jovem pastor com um coração de ouro, vivia em uma pequena vila nas bordas do reino. Ele passava seus dias cuidando de suas ovelhas, buscando conforto em sua fé inabalável e na beleza das estrelas que, mesmo apagadas, ainda brilhavam em sua alma. A fé de Davi era um escudo contra a escuridão que se instalava em Adonai, um farol de esperança em meio ao desespero. Mas, em uma noite fatídica, o gigante da noite escura se aproximou e o medo tomou conta de Adonai. As ovelhas de Davi foram levadas e o jovem pastor jurou vingança, prometendo enfrentar o gigante e devolver a luz ao reino. A notícia da invasão do gigante se espalhou como um incêndio, aterrorizando os habitantes de Adonai. A rainha, uma mulher de beleza singular e coração nobre, se desesperava com a situação. Ela sabia que precisava de um herói, alguém que enfrentasse o gigante e salvasse seu reino da escuridão. Mas, em meio ao medo e à desesperança, a rainha viu em Davi uma luz de esperança. Ela o chamou para a corte e, com lágrimas nos olhos, lhe implorou para que salvasse Adonai. A rainha, com a voz trêmula, descreveu a Davi a fúria do gigante da noite escura, a destruição que ele causava e o terror que se instalava em Adonai. As palavras da rainha ecoavam no salão do castelo, pintando um quadro sombrio do reino. Davi, com o coração apertado, ouviu atentamente, seus olhos brilhando com determinação. A imagem do gigante, colossal e aterrorizante, se formou em sua mente, mas Davi se recusou a sucumbir ao medo. Ele sabia que a tarefa era árdua, mas sua fé e a promessa feita às suas ovelhas o impulsionavam. A rainha, com a esperança renascida, ofereceu a Davi o que ele precisava: armas, armadura e um exército para combatê-lo. Mas Davi, com a humildade de um pastor, recusou a oferta. Ele sabia que a força do gigante não era apenas física, mas também espiritual. Para derrotá-lo, precisava de algo mais poderoso que espadas e escudos: a fé inabalável e a coragem de seu coração. Davi, guiado por sua fé, decidiu buscar a sabedoria do velho Elias, um eremita que vivia nas montanhas e era conhecido por seus conhecimentos ancestrais. Elias, com a barba branca e os olhos brilhantes, ouviu atentamente a história de Davi, reconhecendo em seu coração a força da fé. Ele ensinou ao jovem pastor sobre a história do reino de Adonai, sobre a origem do gigante da noite escura e sobre a lenda da Pedra da Luz, um artefato mágico capaz de banir as trevas. A jornada de Davi para encontrar a Pedra da Luz se tornou uma saga repleta de desafios. Ele teve que enfrentar bandidos que tentavam roubar suas armas, cruzar vales escuros e perigosos e superar seus próprios medos. Ao longo do caminho, Davi conheceu outras pessoas que buscavam a luz, pessoas que haviam perdido suas famílias e seus sonhos para o gigante da noite escura. Cada encontro se tornava uma lição, uma oportunidade de fortalecer sua fé e aprender sobre a força da esperança. Davi encontrou Sara, uma jovem que havia perdido seu pai para o gigante e que agora vivia em um abrigo para órfãos. A tristeza de Sara era profunda, mas Davi viu em seus olhos uma chama de esperança. Ele prometeu a Sara que encontraria a Pedra da Luz e libertaria Adonai das trevas. A promessa de Davi se tornou um farol de esperança para Sara, e a jovem se juntou a ele em sua jornada. A jornada de Davi e Sara se tornou um símbolo da esperança renascida em Adonai. A cada passo, a fé de Davi se fortalecia, e sua determinação de vencer o gigante aumentava. Enquanto atravessavam uma floresta sombria, Davi e Sara descobriram uma caverna escondida, onde encontraram um mapa antigo que revelava a localização da Pedra da Luz. No entanto,
A alegria da descoberta foi interrompida quando perceberam que o mapa era protegido por uma maldição. Davi, para proteger Sara, decidiu assumir a maldição, mas, ao tocar o mapa, percebeu que a maldição não era o que esperava. Ele não se tornou um servo das trevas, mas um servo da luz, capaz de manipular a própria escuridão. A descoberta da maldição do mapa trouxe consigo uma nova realidade para Davi. Ele percebeu que, ao se tornar um servo da luz, havia se tornado um alvo para o gigante da noite escura. A escuridão, que antes o amedrontava, agora era um aliado, um instrumento a ser usado para combater o gigante. Mas, com essa nova força, veio um peso, a dúvida. Davi se questionava se estava no caminho certo, se sua nova capacidade o corromperia, se ele se tornaria um monstro como o gigante. A imagem do gigante, colossal e aterrorizante, voltou a assombrar seus sonhos. E a escuridão que o cercava parecia se tornar mais densa, mais ameaçadora. Sara, ao perceber a angústia de Davi, o confortou, lembrando da promessa feita a ela e ao reino de Adonai. Ela o encorajou a usar sua nova força para o bem, para derrotar o gigante e trazer a luz de volta ao reino. As palavras de Sara foram um bálsamo para a alma de Davi, que, fortalecido por sua fé e pelo amor de Sara, decidiu seguir em frente. A jornada para encontrar a Pedra da Luz se tornou ainda mais perigosa. O gigante da noite escura, sentindo a presença de Davi, enviou seus servos para detê-lo. Criaturas de pesadelo, nascidas das trevas, perseguiam Davi e Sara, tentando impedi-los de chegar ao seu destino. A cada batalha, Davi se tornava mais forte, aprendendo a usar sua nova força para proteger Sara e vencer seus inimigos. A escuridão, que antes o amedrontava, agora se tornava um escudo que o protegia das trevas e o permitia lutar contra as criaturas do gigante. Mas, com a força, veio a arrogância. Davi, confiante em sua nova capacidade, começou a se achar superior aos outros. Ele se tornou distante, preocupado apenas com sua própria segurança e com a missão de encontrar a Pedra da Luz. A imagem do gigante, que antes o amedrontava, agora o motivava, e a busca pela Pedra da Luz se tornou uma obsessão. Ele se tornava cada vez mais frio, cada vez mais distante das pessoas que o amavam. Sara, observando a mudança em Davi, tentou chamá-lo de volta, mas ele a ignorava, cego pela ambição de vencer o gigante. Ela percebia que a escuridão que o rodeava o consumia e que a promessa de luz que antes o guiava agora estava se tornando um fantasma. A imagem de Davi, o pastor humilde e bondoso, se esvaiava, dando lugar a um guerreiro frio e calculista. A tensão entre Davi e Sara se intensificava a cada dia. Davi, cada vez mais distante, se tornava um estranho para a jovem que o acompanhava. Ele se recusava a compartilhar seus pensamentos e suas dúvidas, temendo que Sara o julgasse. A escuridão que o rodeava o consumia, e ele se tornava um prisioneiro de seus próprios medos. Sara, por sua vez, se sentia abandonada, como se Davi tivesse se tornado um fantasma, um servo da luz que havia perdido a alma. A esperança que antes a guiava se tornava cada vez mais tênue, e o medo de perder Davi se tornava mais forte a cada dia. A jornada de Davi e Sara se transformou em um campo minado de emoções. A promessa de luz se tornava cada vez mais distante, ofuscada pelo medo e pela dúvida que assolavam Davi. A cada passo, o peso da decisão que Davi havia tomado o oprimia. Ele sabia que sua nova força o aproximava do gigante, mas também o distanciava de Sara e de sua própria humanidade. A escuridão que o rodeava o consumia, e ele se tornava cada vez mais distante da luz que antes o guiava. A jornada de Davi e Sara se tornou um espelho de Adonai, um reino dividido entre a esperança e o desespero. A cada passo, a tensão aumentava e a dúvida se instalava nos corações dos dois protagonistas. A busca pela Pedra da Luz se tornava cada vez mais obscura, e a promessa de luz se tornava um fantasma, um sussurro distante que se perdia na escuridão. A escuridão que antes os amedrontava agora os cercava,
e a esperança de um futuro melhor se tornava cada vez mais tênue. Finalmente, Davi e Sara chegaram ao local onde a Pedra da Luz estava escondida. Era uma caverna profunda e escura, onde a escuridão parecia ter vida própria. As paredes da caverna pareciam se mover e o ar era denso e úmido, carregado de um cheiro de terra e de umidade. Davi, com a força da luz que o rodeava, enfrentou as criaturas do gigante que guardavam a entrada da caverna. Mas, ao entrar, percebeu que a Pedra da Luz não era o que ele esperava. Ela não era um objeto brilhante e radiante, mas uma pedra negra e fria, que emanava uma energia estranha e poderosa. Davi, tomado pela dúvida, hesitou em tocar a pedra. Ele sentia que a escuridão que emanava da pedra era poderosa demais, que poderia corromper sua alma. A imagem do gigante, colossal e aterrorizante, voltou a assombrar seus sonhos. E ele se questionou se estava no caminho certo, se sua nova força o corromperia, se ele se tornaria um monstro como o gigante. Mas, ao olhar para Sara, que o observava com esperança, ele decidiu seguir em frente. Ele tocou a pedra, e uma onda de energia o percorreu, fazendo sentir a força da luz e da escuridão ao mesmo tempo. Ele percebeu que a Pedra da Luz não era apenas um objeto, mas uma representação da dualidade do universo, a união da luz e da escuridão. Nesse momento, o gigante da noite escura apareceu, colossal e aterrorizante. Ele rugiu, lançando uma onda de escuridão sobre Davi e Sara. A escuridão que o rodeava se tornou mais densa, mais ameaçadora, e a imagem do gigante se tornou mais nítida, mais aterrorizante. Davi, com a força da Pedra da Luz, se ergueu para enfrentar o gigante. A batalha foi épica e brutal, uma dança de luz e escuridão. Davi usou sua nova força para manipular a escuridão do gigante, desviando seus ataques e lançando-os de volta contra ele. A escuridão que antes o amedrontava agora se tornava sua aliada, sua arma contra o gigante. Sara, vendo Davi lutar, se lembrou de todas as dificuldades que eles enfrentaram, da promessa que ele havia feito a ela e da esperança que ele havia despertado em seu coração. Ela se aproximou de Davi e, com a voz cheia de fé, o encorajou a lutar, a vencer o gigante e a trazer a luz de volta ao reino. As palavras de Sara foram um sopro de esperança para Davi, que, inspirado por sua fé, se lançou contra o gigante com todas as suas forças. A batalha atingiu seu ápice quando Davi, usando a Pedra da Luz, lançou uma onda de energia pura contra o gigante. O gigante, ferido e enfraquecido, rugiu de dor e desespero, antes de se desfazer em pó, como se nunca tivesse existido. A escuridão que o rodeava se dissipou, dando lugar a uma luz suave e acolhedora. A Pedra da Luz, que antes emanava uma energia escura, agora brilhava com uma luz radiante. E o reino de Adonai foi banhado por um sol que não se via há séculos. A vitória de Davi sobre o gigante foi uma vitória da luz sobre a escuridão, da esperança sobre o desespero. A Pedra da Luz, que antes era um símbolo de medo e dúvida, agora se tornou um símbolo de união e força. Davi, que antes era um servo da luz, agora era um mestre da luz e da escuridão, capaz de usar sua força para proteger o reino de Adonai. A jornada de Davi e Sara havia chegado ao fim, mas a história de Adonai estava apenas começando. O reino, que antes era assombrado pela escuridão, agora era banhado por uma luz radiante. A esperança renasceu, e a fé em um futuro melhor se espalhou por todos os cantos do reino. Davi, com a Pedra da Luz em seu poder, se tornou um símbolo de esperança para Adonai, um farol que guiava o reino em direção a um futuro mais brilhante. A luz voltou a brilhar em Adonai. A névoa que cobria o reino se dissipou, revelando um céu azul e um sol radiante. O povo, que havia vivido na escuridão por tanto tempo, se alegrava com a volta da luz, celebrando a vitória de Davi sobre o gigante da noite escura. As ruas de Adonai se encheram de música e de alegria, e a esperança renasceu nos corações de todos. Davi, com a Pedra da Luz em seu poder, se tornou um símbolo de esperança para o reino, um farol que guiava Adonai em direção a um futuro mais brilhante.
Mas a jornada de Davi não havia sido fácil. Ele havia enfrentado seus próprios medos e dúvidas e havia aprendido que a força verdadeira não reside apenas na luz, mas na união da luz e da escuridão. Ele havia aprendido que a fé é um escudo contra a escuridão, mas que a coragem é a arma que nos permite vencer as trevas. Ele havia aprendido que a verdadeira força reside na capacidade de usar a escuridão para combater a escuridão. Ele havia aprendido que a força reside na união da luz e da escuridão, na capacidade de usar a escuridão para combater a escuridão, na capacidade de enfrentar seus medos e suas dúvidas, na capacidade de amar e ser amado. Davi havia se transformado em um homem mais forte, mais sábio e mais humano. A história de Davi, o gigante da noite escura, é uma história de superação. Uma história que nos mostra que, mesmo em meio à escuridão, a luz sempre pode vencer. É uma história que nos inspira a ter fé em nós mesmos, a ter coragem de enfrentar nossos medos e a lutar por nossos sonhos. É uma história que nos lembra que a esperança é a força mais poderosa que existe, a força que nos permite vencer qualquer obstáculo. E, acima de tudo, é uma história que nos mostra que a luz sempre vence a escuridão e que a esperança sempre vence o desespero. Lembre-se, a luz reside em cada um de nós. Busque a luz dentro de você e espalhe-a pelo mundo. Lembre-se que a esperança é a força mais poderosa que existe e que ela pode vencer qualquer obstáculo.